Olá, caríssimos estudantes, segundo ano do ensino médio, Colégio Andrade. Então sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, né? Segunda semana da quarentena. Nós temos o tema da nossa aula de hoje que é o homem é o modelo do mundo. Segundo ano, na apostila de vocês, apostila Pitágoras, a partir da página 40. Eu convido vocês a sintonizarem nessa página e vamos fazer esse percurso juntos. Vamos lá? Bom, esse tema dessa aula, né, traz logo de cara esse filósofo que não é considerado um filósofo clássico da filosofia, mas que dentro da modernidade, né, dentro do Renascimento, ele tem um significado interessante pela análise que ele fez. Né? O homem é a medida de todas as coisas. Então, ele é um filósofo, né, um escritor francês, um escritor que está na época da Renascença, né, que é o renascer dos ideais humanistas, os ideais antropocêntricos, o homem no centro de tudo, né, os ideais greco-romanos da antiguidade, é o renascer, o nascer de novo desses ideais. Então, a sua obra é marcada, né, por um questionamento nos conceitos de civilidade, selvageria, desenvolvimento. É uma época, né, logo depois do descobrimento da América. Descobrimento na ótica, é claro, do conquistador, na ótica do conquistado, uma invasão, mas ele tem a ótica do conquistador, mas isso não o furta de fazer questionamentos, porque o indígena encontrado nesse novo continente, ele é visto como alguém que não tem civilidade, como alguém selvagem, como alguém bárbaro, como um grupo de seres humanos inferiores, que não tem desenvolvimento técnico. Contudo, o Michel de Montaigne faz uma análise, né, reconhecendo que esses povos desse novo continente, eles não são simplesmente seres humanos inferiores. Então ele questiona essa coisa etnocêntrica, né, de julgar a cultura do outro a partir da sua. Eles têm a sua lógica de funcionamento enquanto sociedade. Até mesmo as tribos, nessa obra ele faz uma análise das tribos antropofágicas, né, que comem carne humana. Então é claro que isso, fora de contexto, é visto como uma aberração, né? Como é que pode outros seres humanos devorarem fisicamente outros, né? Mas ele faz uma análise das tribos tupinambás, dos indígenas, que vão mostrar que existe dentro daquela cultura um porquê daquilo. Por que eles faziam aqueles rituais? Né? Não havia em nenhum momento, ele descreve isso, né? Nesses rituais não havia covardia. Né? Por exemplo, a pessoa que iria ser devorada ali, fisicamente, ela em nenhum momento ela era enganada sobre o que ia acontecer. Ela estava guerreando, sabendo que aquela tribo era uma tribo antropofágica, que comia carne humana. Quando ele era preso, ele ficava num lugar isolado e ele em nenhum momento ele ficava, por exemplo, passando fome, privado das coisas. Era oferecido alimento a ele, era oferecido inclusive favores sexuais àquele prisioneiro, para que ele tivesse todas as suas necessidades satisfeitas, para depois sim acontecer o ritual de sacrifício daquela pessoa. Então o responsável pelo tacape, que iria bater na cabeça dele, por exemplo, não participava daquele banquete, ficava recluso. A mulher que serviu a ele, inclusive com favores sexuais, não participaria também daquele ritual. Então tudo isso é descrito nessa obra de Michel de Montaigne. E por que ele está falando isso? Porque ele vai comparar com a cultura europeia. Então a cultura europeia, que se julga desenvolvida, civilizada, ela ainda na época existiam as guerras em nome de Deus, por exemplo, as guerras religiosas, existia aqueles que eram executados pela forca. Então
de certa forma, eles não eram devorados fisicamente, a carne humana deles, mas havia ali, muitas vezes, algo covarde naquela prática. Uma pessoa que ela era pega de surpresa e executada por um estado que se dizia desenvolvido, civilizado, não selvagem. Então, são paralelos que levam a refletir, a pensar numa outra ótica, num outro olhar. Michel de Fontaine ajuda nesse sentido. Bom, a época desse capítulo, né, é a filosofia moderna, que está dentro do contexto do Renascimento. Então, como eu disse anteriormente, Renascimento, renascer, né, nascer de novo dos ideais clássicos greco-romanos que ficaram esquecidos durante a Idade Média, porque se mudou para o teocentrismo, né, do antropocentrismo, do homem no centro, para o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Porque, como nós sabemos, na Idade Média, né, como nós inclusive já até estudamos em nossas aulas de filosofia, né, a igreja é a principal instituição do período, que acaba impondo a sua cultura, a cultura de cultuar a Deus e deixar o homem na periferia. Então, é uma prática dentro do Renascimento também, né, além dessa prática humanista e antropocêntrica, nós temos o mecenato que merece destaque, que é a prática do financiamento, né, por parte dos burgueses ricos, o financiamento de artistas. Que artistas eram esses? Artistas da pintura, artistas da escultura, da música, da ciência, da literatura. E a ideia era justamente financiar esses artistas para incutir um novo olhar, uma nova cultura, uma nova visão de mundo. Essa é a intenção da burguesia, sair do teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, para agora implantar todo um novo olhar, que agora é um olhar humanista, é um olhar antropocêntrico. No Renascimento, né, acontece o surgimento de uma nova religião cristã, o protestantismo, né, que protesta contra a Igreja Católica, que não é só um questionar religioso da Igreja Católica, mas é um questionar econômico também. Essa nova moral cristã, que é o protestantismo, não condena a acumulação. Então isso para os burgueses é importante. Por isso que Max Weber, né, o sociólogo, escreveu uma obra chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ao escrever essa obra, ele vai dizer que a religião do capitalismo, né, o protestantismo, é justamente a religião do capitalismo. O protestantismo é a religião do capitalismo. O que ele quer dizer com isso? Que essa religião, ela é uma religião que, por exemplo, libera o empréstimo com usura, com o empréstimo com juros, que era uma prática proibida na Idade Medieval. Os burgueses, que eram muitos deles comerciantes, eram vistos como oportunistas, até mesmo como ladrões, como desonestos, porque eles acabavam lucrando em cima das mercadorias, algo que era visto como um pecado pela Igreja Católica. O protestantismo vem mostrar que o trabalho está ligado à bênção divina e não algo como era visto pela tradição judaico-cristã católica como um castigo divino. O trabalho dignifica o homem, quem não trabalha também não deve comer. Então tudo isso nessa obra, Max Weber trabalha, tá? Como que a nova moral cristã, que não condena a acumulação, o protestantismo é importante para o advento do capitalismo, para o estabelecimento e fortalecimento da burguesia, essa nova classe que estava em ascensão. Eu caminho para a conclusão da nossa aula compartilhando com vocês um texto, Discurso de Deus a Adão, de Pico della Mirandola. Se vocês quiserem acompanhar, está na apostila de vocês esse texto. Eu não te dei, diz Deus a Adão, nem um lugar determinado, nem um aspecto próprio, nem qualquer prerrogativa só tua, para que obtenhas e conserve os aspectos e as prerrogativas que desejares, segundo a tua vontade e os teus motivos. A natureza dos astros está contida dentro
das leis por mim escritas. Mas tu determinarás a tua sem estar constrito a nenhuma barreira, segundo o teu arbítrio, a cuja o poder eu te entreguei, coloquei-te no meio do mundo. Não te fiz celeste nem terreno, mortal nem imortal, para que como livre e soberano artífice, tu mesmo te esculpiste e te plasmaste na forma que tiveres escolhido. Tu poderás degenerar nas coisas inferiores, que são brutas, e poderás, segundo o teu querer, regenerar-te nas coisas superiores, que são divinas. Então o texto é até, inclusive, muito maior que isso, né? Uma poesia de Pico della Mirandola. Esse Pico della Mirandola, ele, de maneira poética, né? Na criação, é como se Deus estivesse dirigindo Adão, dizendo para ele, olha só, você é o centro da criação, né? Você tem o livre-arbítrio para escolher o que você quer ser. Você quer ser divino ou você quer ser animalesco? Então, interessante, né? É um poema de cunho renascentista, humanista, antropocêntrico. Deus falando com o homem, mas dando ao homem toda a responsabilidade da existência, dando a ele todo o poder de construir um mundo melhor ou um mundo pior diante dele. Então, quais são as características, para encerrar, do pensamento renascentista? Essa inspiração na cultura greco-romana, né, como nós falamos, a Igreja Católica, no caso, né, o Vaticano, ele está em Roma, que é considerado o que liga a Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna. As pinturas que foram feitas na Renascença, muitas pinturas sacras, elas tinham essa temática do homem no centro, mesmo falando de religião. Então o humanismo e o antropocentrismo presente dentro do Renascimento opõe-se ao teocentrismo. Mesmo quando se fala de Deus, está se enfatizando o homem, né? Tem uma passagem que é muito enfatizada no renascentismo, que é aquela: Jesus foi tão humano que se tornou divino. Então, até mesmo fazendo uma leitura teológica, o homem é colocado numa condição de superioridade, de centro de todas as coisas. O racionalismo explica os fenômenos por meio da ciência e não mais por meio da religião. Se funde racionalismo e paganismo à tradição judaico-cristã. Então, nesse momento que as obras são retratadas, mesmo sendo obras de cunho religioso, você vê ali elementos greco-romanos considerados pagãos pela Igreja Católica, mas se somando a essa tradição judaico-cristã, tanto católica como também protestante. E para finalizar, né, essa imagem está na apostila de vocês, né, uma imagem que remete aqui ao homem no centro, né? Se trata de uma aula de anatomia, que no Renascimento começa a acontecer isso, tá? Essa questão de dissecação de corpos, que era uma prática proibida na Idade Média, e aí você vê, né, esse homem aqui sendo estudado, a luz que emana dele, a ideia do iluminismo, que ilumina o restante dos participantes dessa aula de anatomia. Então, na Idade Média, a medicina ficou estagnada por proibir a dissecação de corpos, por associar essa prática a algo diabólico, né, a um ritual satânico, a algo que não deveria ser feito. E aí a Renascença, por ter essas características, resgata esses ideais antropocêntricos, esses ideais humanistas. Tá bom, segundo ano? Então, para encerrar, Andrade, segundo ano do Colégio Andrade, a lição de casa fica para vocês responderem, tá? Da página 52 à página 57. Todos os exercícios que estão ali, tanto dissertativos quanto de múltipla escolha, do vestibular, do Enem. Então, vocês sabem, nosso canal de comunicação, a coordenação da escola. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar, vão endereçar para mim no meu e-mail para responder. E, na medida do possível, né, vamos conduzindo, vamos levando de uma maneira
virtual à distância. O momento é complicado, é difícil, mas não deixaremos de nos comprometer com os estudos da filosofia. Tá bom? Muito obrigado, segundo ano. Tudo de bom, né? Uma boa continuidade aí de quarentena. Lavem bem as mãos, fiquem em casa, não ouçam os tolos e até breve, muito em breve, se Deus quiser, na sala de aula estaremos juntos presencialmente. Beijão, tchau, fiquem com Deus, até a próxima aula.